Bom, sempre começo com alguma dica de Blender, né? Alguma dica de como mexer na interface, enfim, hoje sobre selecionar coisas, sobre alguns plugins. Ah, tem outra coisa também para hoje, né? Antes do Geometry Nodes, ver se a gente instala o ArcPack, que é um plugin muito bacana para arquitetura, tá? Ele é, ele já em outro momento ele já foi distribuído junto com o Blender. Só que ele tem uma versão, a gente vai trabalhar com a versão gratuita, ele tem uma versão gratuita e uma versão paga. E hoje em dia a filosofia do Blender diz que não, o que está dentro do Blender é coisa que não tem outra versão, não tem outro site, não tem nada fora da Fundação Blender. Essa é a lógica deles, certo? Bom, vou mostrar alguma coisa aqui. Falar um pouquinho sobre espelhamento, né? Mirror, esse tipo de ferramenta que é muito comum nos programas CAD. Eu vou fazer qualquer coisa aqui com esse objeto, fazer um subdivide dele aqui em algumas partes, para ficar, sei lá, para a gente poder pelo menos identificar quando espelhar, não ficar um cubo. Só estou fazendo isso aqui para isso, tá? Para conversar um pouquinho com vocês sobre o cubo. Vou fazer uns extrudes aqui. Esse daqui tá assim. Esse daqui vem para cá. Esse daqui. Para a gente pelo menos ver que o objeto rodou, né? Se a gente fizer um extrude, vou fizer um espelhamento, ver que tem alguma coisa para ser espelhada no objeto, né? Então, eu fiz um objeto aqui só para a gente falar, enfim, de alguns detalhes de espelhamento, tá? O espelhamento ele pode ser feito com um modificador, é uma das maneiras de se fazer. Então, saio do modo de edição, estou aqui no modo de objeto e eu posso fazer esse meu espelhamento com um modificador. O modificador chama Mirror, tá aqui, e olha o que ele faz. Com as coisas que a gente tem que aprender. Eu vou mover o centro desse objeto. Vou entrar aqui nesse objeto, vou selecionar todo mundo e vou mover para fora, para a gente entender o que é que está acontecendo. O meu objeto está aqui no centro e minha origem está aqui nesse meio. Eu vou ativar a origem para a gente ativar a visualização dela para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então é isso daqui, ó. Vou mover um pouco mais para liberar um pouco mais essa origem. O que foi que eu apliquei aqui nesse objeto? Eu apliquei um modificador pelo eixo X, certo? Então, esse eixo X, a gente tende, assim, quem trabalha muito com AutoCAD, imaginar que eu só estou espelhando pelo eixo X, ele vai espelhar nesse sentido. O meu objeto, pelo eixo X aqui, vai passar um plano com altura, né? No Z ele vai espelhar. Mas aqui não é isso no Blender. No eixo X significa que ele vai pegar o plano YZ como espelho. O X é a perpendicular desse plano. Então é isso que ele vai fazer. Ele vai espelhar pelo plano YZ, certo? Vou mover isso aqui um pouco. Vou entrar aqui de novo, ó. Mover isso aqui para ver se fica bem explicado como é que funciona. Se eu trocar do X para o Y, ó, ele está pegando o plano perpendicular ao eixo Y e usando ele para espelhar, certo? Aqui esse objeto. Se eu marcar os dois, ó, ele vai espelhar duas vezes. Um em relação ao eixo X, aí ele espelhou. Aqui eu vou ter essa peça aqui gerada. Depois, em relação ao eixo Y, marcar o X assim. Depois, em relação ao eixo Y, ó, meu eixo Y é perpendicular ao Y aqui, ó. E aí ele espelha duas vezes esse objeto. Então, essa é a maneira da gente tratar com objetos espelhados, né? Poderia ter no Z também. Aqui ele vai espelhar no Z. Deixa eu ver como esse plano está aqui. Ele vai embolar um pouquinho embaixo, ó, porque eles estão muito próximos, né? Mas essa é a ideia dos espelhamentos. E você pode também fazer um espelho, ó.
desfazer ele todo aqui, jogar ele aqui para o centro. Se eu não quiser mover esse objeto, vou cancelar isso daqui. O que é que eu posso fazer? Eu posso inserir um outro objeto. Posicionar ele no lugar que eu quero. Vou ativar a visualização dos eixos aqui, só para ficar mais didático, tal, que a gente vai conversar. Opa, eu fiz errado, não foi? Fiz errado. Que eu inseri dentro do modo de objeto. Eu tinha que sair e inserir esse plano no modo de objeto. Eu inseri no modo de edição, né? Aí vou ativar aqui esse eixo, ó. Eu tenho esses eixos aqui. Eu posso inserir um objeto para ser espelhado, inserir um modificador aqui, ó. O modifier mirror. Agora, em vez dele ser espelhado a partir desse ponto central dele aqui, ó, eu posso selecionar um objeto. Agora ele está espelhando pelo eixo X, baseado nesse objeto daqui. A mesma lógica do Screw Modifier, do Array Modifier que a gente usou para fazer a escada helicoidal. Tem um objeto aqui que está servindo de base para o espelhamento. Então não é mais o eixo X ou YZ do próprio centro do objeto, mas o eixo X, YZ do centro desse objeto que eu estou usando aqui para modificar. Em vários modificadores você vai ter isso, certo? Bom, é isso. Isso se você quiser fazer objetos espelhados é bem interessante. Ó. Vou mover ele aqui no ponto Y, para aqui para algum lugar, e mover ele no ponto Z, no eixo Z, melhor dizendo, para baixo. E aqui eu consigo fazer 4 cópias espelhadas desse objeto. 4 aqui, né? Ainda consigo fazer invertido para baixo. Tudo em relação a esse objeto que eu estou pegando. Assim, se você pensar em uma planta de um apartamento 2 por andar ou 4 por andar, dá para fazer uma só, né? Aquela planta que é completamente espelhada, dá para fazer uma só, né? Com modificador só, certo? Essa é a ideia do modificador de espelho. A gente pode aplicar e tal. Agora, se eu quiser simplesmente inverter o meu objeto, isso daí eu acho que é até parecido com a lógica do SketchUp, mas eu vou usar um Scale, tá? Eu vou escolher o eixo que eu quero inverter, e aí é a mesma lógica, tá? Se eu quiser inverter meu objeto por um espelho assim, ó, eu vou usar o eixo X. Se eu quiser ir por um espelho assim, ó, eu vou usar o eixo Y, que é sempre o eixo perpendicular à linha que eu estou ao plano que vai servir de espelho para o meu objeto. Então, eu estou com ele aqui, eu vou digitar X, ele fixou aqui, ó, e eu vou botar -1. E aí ele simplesmente inverteu. Isso aqui é -1 no X, ó, 1 no Y, 1 no Z, ok. Pelo global, aqui está meu objeto, tá? Ele está invertido já em relação, como eu usei o X, é esse plano daqui em relação ao global. Mas também ele está pivotando, ó, em relação ao cursor dele, né? A média, né? Ao ponto médio e em relação à origem dele que ele está pivotando. Enfim, se eu pegar esse plano aqui, deixa eu ver aqui fazer uma coisa, eu vou criar um plano aqui, ele vai ser plane, ok? Isso aqui é minha referência agora, eu tenho esse objeto, vou dar um scale, mas ele vai pegar sempre esse ponto aqui como referência. Ó. Vou botar aqui y, -1, ele inverteu em relação a esse centro, tá? Orientation é plane, mas ele não pegou esse ponto aqui como origem. Eu teria que dar um jeito de mover ele para o outro lado. Ou simplesmente pego esse meu objeto, aplico um modificador. Isso aqui é mais trabalhoso, tá? De fazer, mas também resolve. Aplico esse modificador em relação ao meu objeto de referência, né, no X que eu estou tratando. Se eu aplicar o meu modificador, ó, agora eu tenho esse objeto, eu teria que entrar aqui e apagar esse objeto, entrar no modo de edição
e apagar esse lado daqui. Ok? É só essas dicas. O scale -1, ele inverte em relação ao eixo, e o mirror ele espelha mantendo os dois. Então essas são as duas maneiras principais de trabalhar com essa ideia de espelhar um objeto, certo? Bom, aqui eu teria que apagar, mas aqui tem a ver com a próxima dica. Mas tudo bem até aí com o scale e com o mirror? Qual é a lógica? Tranquilo aí? Ó, essa lógica é importante, mas essa noção de qual é o eixo que a gente tem que virar, né? Se eu quero fazer aqui, ó, a gente olhando no plano é como se para fazer o espelho no X eu tivesse que usar o Y. E para fazer o espelho no Y eu tivesse que usar o X, né? Mas assim, a ideia é sempre pensar nos planos, ó. O que é perpendicular ao meu eixo X? É o plano YZ, né? Então, se eu botar X, eu vou estar fazendo um espelho em relação ao plano YZ. Ou da própria origem do objeto, ou do objeto que eu selecionar como origem. Se eu uso o Y, eu estou fazendo meu plano XZ, e se eu uso o Z, é meu plano XY, que está servindo de espelho. Ok? Tranquilo? Bom, aí tem uma coisa que é curiosa também, isso é muito particular do Blender, ó. Eu vou ter que apagar esse objeto aqui, porque eu espelhei, né? E aí eu abro uma janela de seleção aqui no Y, ó, e arrasto sobre tudo. Mas ele só selecionou o que está visível do meu objeto. Se eu apertar A, eu seleciono tudo, inclusive o que eu não quero apagar aqui. Existe uma maneira de eu usar isso daqui e selecionar todos os vértices, inclusive os que estão atrás. Isso é muito particular do Blender. Eu não conheço outro software que funcione assim. Eu ligo o transparência. Ó. Com a transparência ligada, eu seleciono todo mundo que está de um lado ou do outro. Certo? E aí eu posso usar o X para apagar os vértices, porque numa malha sem vértices não existe forma. E aí eu saio daqui e apago a transparência. Aqui ele dá o atalho da transparência, porque é Alt Z, se você quiser, ó. Alt Z. Pronto, aqui foi. E aí ele, opa, eu troquei aqui alguma coisa, porque o Z me dá esses controles daqui, ó, o wireframe, Material Preview, Solid, esses aqui. E o Alt Z, ele muda a transparência do meu objeto. Então são essas dicas aqui de como tratar com espelhamento e o mirror mesmo, o modificador. Esse negócio dos planos tem que treinar, tá? Tem que fazer um objeto e treinar, espelhar esse objeto para entender como é que essas coisas funcionam. Tanto movendo a origem, quanto usando um outro objeto de referência e movendo e posicionando o outro objeto para essas coisas estarem mais tranquilas na hora que vocês vão trabalhar. Tá? Eu queria botar fazer um outro problema aqui com seleção. Ó. Simples, eu vou querer criar uma semisfera, tá? Então aqui eu tenho uma esfera UV e eu vou querer achatar ela e criar uma semisfera. Ok, entro no modo de edição, ó, vou aqui para a ponta e tenho que selecionar todos os meus pontos, tá? Posso ir para uma vista frontal, ó. Vamos dizer que eu queira achatar todo mundo que está aqui embaixo, ó. Pegar isso daqui tudo e fechar ele na altura da semisfera, tá? For para uma vista dessa, eu vou tentar selecionar todos os meus pontos e não vou conseguir, tá? Porque ele não está no modo transparente. Ok, voltei para cá, entro no modo transparente, eu seleciono todo mundo. Aí como é que eu faço para achatar todo mundo? Para isso aqui virar um plano, né? Bom, para começar, tem várias maneiras de fazer isso. Eu poderia apagar esses vértices e depois criar uma face a partir dos vértices dessa órbita aqui, dessa última órbita, seria um caminho.
Agora eu posso usar o Scale, ó. Scale, ó, no eixo Z, ó. E se eu apertar 0, ele vai achatar todo mundo. Só que aqui ele vai achatar todo mundo baseado no ponto médio de todos esses pontos que eu soltei, né? Porque, enfim, a minha ideia era lembrar disso aqui também. Agora eu posso mudar isso daqui para cursor 3D, ó. Meu cursor está bem na origem do objeto, tá? Se ele não tivesse, eu tinha um jeito fácil também. Selecionava todo mundo, ó, All, e mandava meu cursor. Se meu cursor estivesse aqui em outro lugar, ó, Shift S, Cursor to Selector, ele está no centro de todo mundo, ó. Aí eu venho, coloco meu objeto assim, ó, S. Aqui em cima, ó, selecionei sim. Eu vou trocar para cursor, para ser a referência do meu movimento. Porque antes ele estava, ó, ponto médio, ó, median point. Então ele está no ponto médio de todos aqueles pontos que eu estou pegando. Aqui eu posso vir para cursor 3D, por exemplo. S, Z e 0. Ele achata todo mundo para cá. São dicas de modelagem, simplesmente. E esse negócio do Scale Zero é legal, uma ferramenta muito útil de modelagem. Né? Também entender como é a lógica que ele funciona. Às vezes você tem que chegar por esse objeto daqui e, e colocar as coisas no lugar. Né? Median point, deixar no ponto médio aqui, que é o padrão. Não é isso? Median point, ok. Agora o outro, Active Element, Median Point. Esse aqui é o padrão. Ok? Não é nosso exercício principal não, tá? Da aula é só coisas que eu acho que é importante mostrar um pouquinho, pelo menos. E que elas precisam de treino, é um curso de introdução à modelagem, tem que treinar para entender. Vou botar um cubo aqui também, para falar rapidamente de dois plugins. Eu acho que eles já estão ativados aqui. Deixa eu ver, eu só enxergo eles. Eles são bons. O Loop Tools e o Mesh Tools são dois plugins de modelagem que vêm por padrão no Blender, eles vêm desativados. Isso faz parte da filosofia do Blender, mas eles têm as coisas desativadas e quem vai trabalhar mais com modelagem, com alguma coisa, é que vai precisar de fato ativar esses plugins. Ativação normal, né? Preferences, Edit, Preferences, Add-ons. Aqui a gente vou em Mesh, mesmo em malha, ele vai aparecer, ó, Loop Tools e Mesh Edit Tools. Esses são dois plugins bastante importantes, tem muita coisa para eles. O Mesh Tools, inclusive, ó, ele tem uma ferramenta que quem vem do AutoCAD adora, ó, que é um offset, por exemplo. Ó. Seleciono um vértice. Opa, tenho que estar no modo de seleção de vértice aqui. Está meu vértice selecionado. Eu clico em offset, ó, e aqui eu consigo botar a distância que eu quero dar meu offset nesse objeto. Ele cria, por padrão, um elemento solto da malha. Ó. Esse elemento é solto da malha. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui pode ser útil algumas vezes, ainda assim. Tá? Então, seleciono aqui minha malha que eu quero. Eu tenho um offset. Esse objeto está transitando daqui para cá. Eu tenho uma opção que é Follow Face. Ele não vai. Ele não segue a face, realmente. Não segue nenhuma face que eu esteja tentando aqui. Eu posso usar um ângulo para isso daqui também. Vamos ver como é que ele vai ficar. Ele sobe. Ele vai subindo. Fazer offset em um ângulo qualquer em relação a essa reta, né? Bom, tem algumas opções, mas são dois elementos bastante que dão muita riqueza à sua modelagem, pelo menos a modelagem direta. Eu vou editar isso daqui, eu vou selecionar esse objeto aqui, vou deletar os vértices, ok. Pronto, era mais ou menos isso que eu queria, aqui para mostrar um outro elemento. Vou usar o Y aqui para separar esses objetos da mesma malha.
selecionando esses dois. No Loop Tools aqui em cima, ó, eu tenho um negócio que chama Loft, que ele vai tentar. Aqui eu vou ter que inverter para ele fazer, eu acho. Esse Loft, vou ter que aumentar o número de segmentos. Esse aqui não deu um bom exemplo não, tá? Aqui, ó. Aqui, Remove Faces. Loop. Remove Face, ele remove as faces da borda. Ele está invertendo, jogando esse meu elemento para cá. Uma face, né? Esses elementos para um lado e para o outro. Aqui, eu acho que eu continuo também meio invertido, né? Ele não está me dando uma boa aqui. Eu acho que o twist que vai me dar esse giro aqui, mais ou menos. Não deu muito certo esse resultado aqui, não. Tem alguma coisa de ordem das faces, né? Que ele está me dando aqui, mas ele permite reverse. Não está muito fluido isso, né? Acho que eu teria que... Não sei se se tem uma origem aqui que vai me fazer alguma coisa por mim. Vou tentar fazer um exemplo diferente aqui, tá? Vou sair desse objeto, vou inserir dois planos. Aqui eu vou rotacionar meu plano no X. Não. Rotacionar no Y 45. E vou tentar aplicar... mas não, mas ele só vai no Edit Mode. Então, isso aqui ele nem aparece. Eu teria que entrar no Edit Mode e tentar fazer assim com os dois elementos no Edit Mode. Não sei se vai dar certo não. Deixa eu ver aqui. Não, né? Aqui não deu certo não. Teria que juntar esses dois elementos em um só. E aí talvez a gente vá para o mesmo problema, né? Loft. Nada. Loop Tools. Loft. Aqui ele ficou um pouco mais... Aqui ele deu mais ou menos, deu mais certo. Ó. Bom, ele está fazendo uma interpolação cúbica. Se eu quiser linear, eu marco aqui. Ele está numa ordem maior, né? E aqui você consegue fazer algumas coisas. Talvez o Bridge fosse melhor do que esse Loft, para isso que eu estou fazendo, mas são coisas parecidas. O Loop Tools, ele vai criar loops assim para a gente, né? Então são duas ferramentas de modelagem que também são bastante usadas em alguns casos, né? Tem gente que gosta muito de usar esses elementos, certo? Ok? Bom, essas são as dicas. Vou começar agora a modelar um elemento vazado de parede. É um objeto simples para a gente fazer mais uns exercícios de array. Também é um dos exercícios, tá? Uma parede com elemento vazado. E assim, para a gente ver algumas estratégias de modelagem direta. E o modificador, acho que a gente já viu bastante desse daqui. Então começa assim, ó. Eu apago tudo na minha tela e adiciono um plano, tá? Como eu quero que quero posicionar meu objeto logo para a altura, para ele ficar aqui na altura, eu vou alterar algumas coisas aqui, ó. Eu vou para a vista frontal dele, e em vez de Word, ó, eu vou botar ele para View, ó, para ele se alinhar aqui. E a distância desse objeto, ó, 2 metros aqui mesmo eu vou botar ponto 3, ó. Ele está 30 por 30 centímetros. Tá? Tem várias maneiras de a gente fazer isso daqui. Uma das vantagens de fazer logo no primeiro comando é que eu não preciso aplicar a escala. Ó. Ele já ficou aqui com ponto 3, ó, e eu não preciso aplicar a escala nesse elemento. Ele já vai para o formato que eu quero. Ok?
Isso aqui vai ser a base do Cobogó, tá? 30 por 30 é um tamanho que eu peguei aqui qualquer, tá? Tamanho que pode existir no elemento vazado dele. Eu vou fazer ele bem simples, vou fazer só uma entrada aqui, só um vazio aqui dentro. Talvez a gente trabalhe, bom, trabalhar um pouquinho de arredondamento, de canto, coisas que podem dar um realismo maior, fazer argamassa e tal. Mas por enquanto é isso aqui, ok? Tranquilo, pessoal, isso aqui? Tudo bem? Vocês estão aí comigo ainda? Sim, professor. Sim, Pronto. Ok. Bom, quem está acostumado com o AutoCAD, a primeira coisa que a gente quer fazer é um offset aqui dentro, né? Fazer um offset para marcar a espessura da parede e separar a parede do vazio. Aqui a gente vai usar uma estratégia diferente, é no modo de edição. Tem um negócio aqui chamado Insert Faces, ó. Quando você clica no Insert Faces, ó, não, não é Insert Face não, perdão. É o Insert mesmo. Ele nem mexeu aqui. Selecionei a face, ok. Chego aqui nesse ponto, ó, e arrasto minha parede para dentro, ó. Pelo comando é de um jeito, digitando I é o outro. A Insert Faces aqui, ó, ele tem esse giro aqui dentro, ó, da minha face. Eu chego aqui e arrasto para dentro, ó. E aí ele deu aqui, ó, 0.0493 desse objeto. Even Offset é importante, tá? Even Offset quer dizer que ele está pegando minha medida aqui. A medida que eu colocar, ele vai pegar aqui nessa face. Se eu não usar o Even Offset, ele vai fazer aqui. É a mesma lógica do Solidify. Então, ele vai pegar a diagonal, né? A distância entre os pontos equivalentes. O Even Offset, ele pega a espessura dessa faixa, né? E aqui eu vou botar 0.05. Eu acho que está bom, ó. Só dei uma arredondada aqui. E está aqui esse meu objeto com esse elemento aqui no meio da face. Certo? Eu consigo selecionar uma face aqui no meio. Tudo bem? Aí é só apagar a face, né? Essa daqui do meio, ó, X. Eu quero apagar só a face, ó. Se eu apagar vértice, somem todas essas faces e essas linhas daqui, ó. Todas as linhas que foram usadas, que usaram esses vértices da face para fazer alguma coisa, elas vão ser apagadas. Então, vértice não é uma boa, ó. Fica só a borda, ó. Não é uma boa. X, faces vai resolver. Se eu apagar as arestas também, ele apaga essas arestas todas. Ficam essas arestas aqui do lado, ó, que não estão selecionadas. Vou fazer de novo, ó. Edge, ó. Ficou essas arestas daqui também, ó. Selecionar a aresta. Ficaram essas aqui também, ó. Mas as outras também apagaram. Então basta apagar a face, tá? Vou dar um X aqui e vou apagar a face. Ó, eu tenho uma versão plana já do meu Cobogó, tá? Bom, e eu posso querer também, ah, por uma questão de um ponto de inserção, bom, isso aqui a gente pode fazer até depois. Como aqui, quando a gente fizer argamassa mesmo, a gente vai botar esse objeto para circular. Então tá, como eu inseri meu objeto já na vista, ó, vai acontecer alguma coisa aqui com os eixos dele, ó. Ele está, ó, o meu eixo XY na face da parede. A gente só precisa saber onde é que está, tá? Se eu inserir daquele jeito, ele vai ficar com o XY na face da parede e o Z anormal do plano. Ele geralmente vai ficar assim, tá? Se você, a não ser que você desenhe ele no plano XY e rotacione pelo modo de edição. Mas é basicamente isso aqui que a gente quer. A gente pode fazer um extrude nele, dar uma espessura, sei lá, de uns 7 centímetros. Para essa face eu posso fazer selecionando as faces e usando o comando de extrude, aqui, ó, e colocar 0.07 no Z
para a gente ter esse bloco, tá? Ou a gente pode começar também aplicando modificadores aqui, ó. Fazer com Solidify, ó. Também vai funcionar, ó. Ponto 07. Tá por outro lado, mas eu posso inverter aqui no offset, ó. De menos para mais. Okay. Depois aplicar, fazer o que quiser. Bom. Nesse estado aqui já está praticamente pronto. Deixa eu ver algumas coisas aqui que a gente consegue fazer. Mas a gente quer fazer uma parede disso daqui? Ótimo. A gente aplica um Array Modifier nele. Ele está aqui usando o offset relativo, que é legal, né? Porque ele pega a face toda do objeto, todo o comprimento do objeto, assim, nessa dimensão, tá? Ele pega o bounding box, né? A caixa que desenha o objeto, e aqui ele vai todo, e é só a gente jogar para cá que ele vai fazer no X, certo? No Y, a gente pode inserir um outro modificador. Na verdade, a gente tem que inserir um outro modificador. Porque se eu coloco aqui, ó, ele vai fazer escada, né? Aqui a gente usar para fazer escada. E aqui não, a gente não vai querer isso. A gente vai querer um outro modificador. Então é outro modificador array. Dessa vez 1 no eixo Y, 0 no eixo X, ó. E aqui a gente tem uma parede de cobogó. Bem básica, tá? Ok, pessoal? Tudo certo. Tranquilo, né? Então vamos lá. Bom, aí a gente pode colocar algum detalhe, né? Essa junta aqui, ó, ela tá muito reta, né? Isso não vai me dar um realismo. Eu podia ter uma camada de argamassa aí no meio, tá? No X e no Y, para ficar mais coerente, né? Talvez até uma argamassa menor, né? Enfim, ou até talvez a partir daqui modelar aquele cobogó 16 por 16 furos, né? Que é 4 4, tal, aí teria outra medida e tal. Mas eu quero colocar uma camadinha aqui diferente. Eu vou, eu já estou no Edit Mode aqui, na verdade. Eu vou desligar esses meus objetos aqui no Edit Mode, para modelar alguma coisa aqui nessa espessura. Eu poderia fazer esse objeto todo por aqui, até meio que todo paramétrico, né? Tentar dar esse objeto nele. Mas eu vou aplicar o Solidify, eu vou ter esse sólido, tá? Antes de aplicar o Solidify, outra coisa que a gente podia fazer é colocar esse offset aqui em 0. Ó. Quando eu estou em 0, ele faz o offset para um lado e para o outro. Esse offset aqui do Solidify, ó. Então ele vai, se eu estou menos 1, que é o padrão, ele vai fazer para o lado negativo, mais 1 para o lado que a face considera positiva, 0, ele faz do meio e tal. Então aqui eu conseguiria até modelar alguma coisa a partir dessa informação, certo? Mas eu vou aplicar ele por enquanto, aplicar esse modificador aqui, ó. Para eu aplicar, eu tenho que sair do modo de edição, tá? Tá aqui minha parede inteira. Eu vou aplicar esse objeto. Quem fez pelo outro método já está feito, tá? Não tem problema nenhum. E aqui eu vou querer pegar uma região dessa daqui para fazer meus extrudes, tá? De uma maneira bem simples, eu posso usar, eu vou querer usar o extrude, mas eu vou querer usar, para essa versão eu vou querer usar o extrude region, e a gente vai conversar disso porque, ó, eu vou botar aqui, vou botar uma camada bem fina, de 1 centímetro mesmo, porque é 0,01, ó, eu tenho uma camadinha aqui, e eu usei o extrude region, ó, para ele manter para ele criar uma face para mim aqui embaixo. Tomara que funcione. Tá? E agora eu quero reduzir
esses dois elementos de cá, ó, desse meu bloco, para ele ficar mais compacto, para a argamassa ficar um pouco para dentro e dar esse efeito mais 3D. E aí eu vou usar o Extrude Manifold, tá? Que geralmente ele já corta um pouquinho, tá? Do meu objeto. Então, ok, vou botar ele 1 cm para dentro também, não 1 milímetro, 1 cm para dentro desse lado e 1 cm para dentro do outro lado também, ó. Menos 0,001. Aqui, como eu estou usando, vou tirar a transparência por enquanto, ó. Aqui, como eu estou usando, talvez fossem 2 centímetros, não sei, se eu fizer em todas as faces, ó. Mas se eu aplico de novo meu modificador, ó, pelo menos no eixo Z, ele já me dá uma folguinha, tá? Desse elemento aqui, ó. Eu já tenho uma, sair do modo de edição, ó. Pelo menos aqui eu já tenho uma certa ranhura, tal, que vai ficar um pouco melhor no meu objeto tridimensional, tá? Bom, vou entrar no meu modificador aqui de novo, vou entrar no meu objeto, ó, fechar os modificadores por enquanto e fazer a mesma coisa aqui na lateral, ó. Pegar essa face, usar primeiro o Extrude Region, quanto foi que eu usei mesmo? Ponto 1, ponto 01, foi isso aqui, foi. E ele já está aqui até marcado, ó. O que é que eu tenho que fazer com ele, ó? Aqui eu vou usar o Manifold para ele tentar acertar essas distâncias, tá? E vou jogar para cá e vou fazer esse extrude daqui, para ele ficar alinhado. Tá? Aí tem algumas questões que aparecem, ó, alguns detalhezinhos. Ó, quando eu pego esse objeto e jogo para cá, ó, coloco esse ponto daqui em cima desse de cá e esse ponto daqui em cima desse de cá, porque todas essas linhas são criadas por pontos, eu acabo duplicando esses pontos e preciso fazer um merge, né? Aquele M, ó, para dar uma limpada, ó, fazer um merge by distance, tá? Para ele ficar ali naquela situação. Tem algumas maneiras de a gente fazer esse merge by distance. Uma das maneiras aqui, ó, que ele tem, vou ligar as estatísticas para a gente ver aqui mais fácil. Tem estatísticas, ó. Ele está com 4 vértices selecionados de 38. Se eu movo esse objeto para cá, ó, ele continua com 4 de 38 selecionados, né? Não diminuíram esses vértices aqui. Bom, uma das maneiras é fazer o comando depois ligar o Merge by Distance. Ele tem um Auto Merge aqui em cima, ó. Isso aqui geralmente funciona, ó. Às vezes não. Ele continuou com 38, ó. Aqui ele não funcionou. Tá. Vou fazer aqui desse lado também, ó. Jogar para cá. Menos 0,01, ó. 38 também. Não deu folga, né, para o meu objeto. Bom, chegar esse daqui e jogar para cima, tá? Jogar esse meu objeto aqui para cima. Também uma. Não estou usando aqui. E eu tenho alguns vértices duplicados, que não são coisas boas de se ter, tá? Não é bom fazer isso daqui. E aí tem algumas maneiras da gente cuidar disso daqui. Uma delas é o Merge by Distance, é o M aqui, by Distance, ó. E aqui eu acho que até vou reduzir aqui um pouquinho, ó. Vamos ver o que é que ele deu. Nada, nenhum vértice removido, que estranho. Eu acho que eu tenho que chegar no desenho de vértices aqui para dar, selecionar todo mundo, All, Merge by Distance. Ó. Ele removeu 14 vértices aqui embaixo, ó, agora. Ó. Eu simplesmente mudei para o modo de seleção de vértices e apliquei o Mesh by Distance. Mas como a distância estava muito próxima, ele tirou um bocado de coisa que não devia, ó. Pelo menos não era a minha intenção, tá? Fazer isso aqui chanfrado. Então, eu vou fazer aqui um merge de novo, ó, by distance. E vou botar aqui
Ok. Ele 30, ó, baixou 8 vértices aqui. E minha geometria está toda mantida, tá? Está toda mantida aqui. Isso é uma das maneiras da gente fazer essa redução de vértices, tá? Isso aqui talvez ele só funcione se eu estiver trabalhando com pontos, às vezes ele funciona, não me dou muito bem com essa opção, é bem interessante, assim seria muito legal que ele já eliminasse esses vértices, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui é selecionar todo mundo, ó. Ele está com as retinhas a mais aqui dessas faces, né? Aqui no apagar, ó, ele tem um negócio que chama Limited Dissolve. Ele vai juntar faces que estejam com no máximo 5 graus de diferença entre elas. Isso aqui podia ser zero, tá? Em relação ao normal. Então, ele pegou aqui e juntou uma série de faces. Também simplifica o meu desenho, ó. Ele fica bem mais simples aqui. Tirou um bocado de linhas que ele não precisava. E essa é uma outra opção interessante do Erase, né, do X-Limited Dissolve. Muitas vezes, quando você importa um desenho, quem trabalha importando do SketchUp, muitas vezes isso daqui é uma mão na roda. Você usar isso daqui. Você usa o Limited Dissolve, você usa uma série de funções para simplificar. Eu vou. Isso aqui são maneiras de se trabalhar. Eu queria mostrar mais uma. Não sei se é a melhor, se é a pior, mas eu vou desfazer isso daqui que eu fiz até chegar nos 38 vértices, ó. 38. Eu sei que tem uma coisa errada com minha malha, tá? Outra maneira de eu fazer isso daqui, ó, juntar esses pontos aqui que estão sobrepostos, é chegar aqui, eu tenho um negócio chamado Weld, ó. Eu vou aplicar ele primeiro de todo mundo, ó, aqui meu Weld, ó, e ele vai juntar esses objetos, mais ou menos isso daqui, ponto 0,1. Ele vai fazer isso, tá aqui por fora do meu objeto, ó. Se eu aplico, opa, estou aqui no meu objeto, ó, se eu aplico isso daqui e volto, ó, nada, né? Ele não, opa, eu apliquei alguma coisa que não devia. Estava cheio de weld aqui na sequência, ó. Aqui fora do modo de edição para aplicar, apply. Quando eu volto para o modo de edição, eu tenho 30 vértices, ó. Aquele é um modificador que agrega os vértices, faz a mesma coisa que eu fiz com o M. Só que ele fica aqui na pilha de modificadores, né? Tem algumas situações que é vantagem usar isso daqui e tem outras que nem tanto. Ok? Bom, essa aqui é a lógica, tá? Qualquer coisa que vocês me entregarem parecida com isso está cumprindo esse elemento, mas aqui algumas coisas eu mostrei a mais. Eu vou aplicar esse negócio aqui para ficar com os vértices mais simples ali dentro, tá? Você poderia fazer isso daqui também em toda a borda, que talvez fizesse mais sentido. Você tem 1 centímetro, 2 centímetros, né, de argamassa, talvez ficasse melhor. E aqui você teria 1 centímetro de argamassa na parede e tal, né? Faria o detalhe da parede. Mas assim, tem umas coisas que dão muito realismo nesse objeto. Vou botar aqui no modo flat. O modo flat não ficou bom não. Vou botar aqui um wireframe para a gente enxergar ele assim meio. Eu acho essas bordas aqui, às vezes muito duras, elas não dão um aspecto tão realista. Esses elementos eles não são tão duros aqui. Se você vai chegar muito perto no render, às vezes o pessoal usa esse recurso de amaciar as bordas, né? Criar bordas mais arredondadas. E tem também algumas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é a maneira mais direta. Seleciono meu objeto, entro aqui, ó, seleciono uma borda ou todas as bordas que eu quiser e aplico um negócio chamado bevel. Aqui bevel, tá? O bevel ele vai, ó, arredondar minha borda. Ele vai ter edges, vertex, ele vai ter, deixa eu ver como é que ele está aqui.
Shape. Offset, ele arredondou. Nada, né? Shape widget. É isso daqui, ó. Ponto 0,1 vai ficar demais. É levemente arredondado. 0,5. Eu vou ter aqui uma coisa levemente arredondada, ó. Na verdade, ele está chanfrado aqui, né? O objeto está chanfrado. E se eu quiser arredondar, eu aumento o número de segmentos, ó. E ele dá aqui uma arredondada na minha borda. Não ficou bom, porque eu selecionei um objeto só e ele criou uma situação aqui, uma curva só. Para isso daqui eu deveria selecionar, para ele ficar melhor, todas as minhas curvas, ó, e aplicar um bevel de width 0,05, acho que é isso, e deixar aqui o número de segmentos muito, né? 0,05. 0,005 é isso daqui. Aqui eu dou uma arredondadinha nessas bordas, tá? É uma espécie de um fillet, só que nessa lógica de o que está dando a curvatura dela é o número de vértices, o número de segmentos que eu tenho aqui. Então é dentro dessa lógica de malha, né? Meter out, inter in, aqui tem arc, ó, tem algumas. Não, isso aqui deu errado. Sharp, arc. Esses cantinhos aqui, né? Como é que eles estão arqueados e tal. Isso aqui às vezes dá uma sensação melhor disso daqui, tá? Mas assim, eu vou desfazer isso daqui que eu fiz para mostrar como é que é o bevel no modifier e mostrar algumas coisas a mais que a gente consegue fazer com os modificadores, ó. Eu posso aplicar um bevel com o modifier, ó. Tá aqui aplicado o meu bevel. Vou botar ele para cima, tá? Para ele aplicar em um objeto só. O amount aqui tá muito grande, né? Aqui para mim 0,05. 0,05 para ficar só uma bordinha ali. Offset, angle, nada. Não aplicou um bevel aqui para mim. Era para ele ter aplicado em todo mundo. Limit method, angle, none. Nada, ângulo. Ele está limitando aqui para um ângulo. Limit method, vou botar aqui 90. Vou botar nenhum método de limitação aqui, ó. Ele fez um bevel em tudo que é canto, ó. Pegou todas as minhas arestas pelo modificador e aplicou um bevel. Ele está aqui bem grande, ó, porque tem 16. Vou botar aqui 5 retas. Ele pegou todas as arestas do meu elemento e aplicou um modificador bevel. E não é isso que eu quero. Eu quero poder selecionar quais são as arestas que ele vai arredondar. É isso que eu quero. E aqui a gente vai ver alguma coisa, ó. Geometry, Shading, Edges, Vertex, Bevel, Type of Sets, Percent Absolute, Limit Method. Eu tenho um outro limitador, que é o que ele chama de Vertex Groups. Aqui, certo? E ele não vai fazer nada. E ele me permite selecionar um grupo de vértices para aplicar esse modificador. Pois bem, eu vou eliminar isso daqui, quer dizer, desvisualizar esse elemento para trabalhar direto na minha malha. Ó. Chegar aqui na minha malha. Então eu consigo chegar na minha malha e dizer, por exemplo, que esses elementos aqui, ó, aqui na minha questão de malha, ó, eu consigo selecionar esses vértices aqui, ó, que estão selecionados, e
criar aqui dentro, ó, um grupo, ó, um grupo de vértices, tá? E aqui eu vou colocar o nome deles bevel, né, do arredondado. E agora eu tenho um grupo de vértices aqui criado dentro da informação da minha malha. Isso aqui permite um bocado de coisa. E você vai ver, ó, que vários modificadores têm um vertex group, né? O próprio o Solidify que a gente usou, a gente pode usar um vertex group nele, né? Você pegar um grupo de vértices e aplicar, e até mais de um. E agora aqui, ó, eu tenho esse meu grupo bevel aqui, ó. E eu consigo aplicar essa modificação somente nesse grupo de cá, ó. Nada. Por que não? Pesou? Nada funcionando. A shape não. Profile. Superellipse, custom, shape. Geometry. Nada. Ele não pegou meu grupo de vértices aqui. Ele está como bevel. Eu estou aplicando nele. Era para ele fazer o offset só no bevel. Talvez esse aqui esteja muito grande ainda. Vou botar aqui para 5. Eita! Agora ele está... Nada ainda. Tá, eu peguei todos esses vértices. Ele tem que fazer um bevel de acordo com esses vértices. Vou tentar alterar meu vertex group aqui para colocar de outra forma. Pegar esse bevel, eu vou tirar esses bichos daqui, eu vou voltar no meu vertex group aqui. Tá. Ele não foi aplicado, eu não apliquei. Isso daqui eu criei um vertex group, mas não apliquei as coisas nele, ó. Eu tenho que selecionar esses objetos e eu cliquei em criar aqui, cliquei no mais para criar um novo. Mas eu tenho que apertar um assign, ó, para aplicar esses objetos no meu vertex group, tá? Agora eu estou aplicando isso daqui. E ele está dobrando esses objetos dentro daquela especificação dele ali. Se eu não aperto o sign, eu posso desselecionar meu object, ó, e aqui no grupo de vértices, ó, aplicar um select, ele seleciona o que é esse objeto daqui, certo? Então, na verdade, ele está enorme, esse bevel aqui. Tá? Ok, ele está aplicando. Vê como é que ele está aplicando esse modificador aqui exatamente. Ok, ele está achatando essas quinas daqui. Provavelmente não era exatamente isso que eu queria, né? Ele está achatando esse objeto aqui, ó. Está criando um achatamento aqui nesse objeto que está um pouco diferente do que eu gostaria. Mesmo acrescentando esses objetos daqui, o que é que ele está fazendo ao longo disso daqui? Ele está fazendo isso daqui nas quinas dos vértices. Que vértice não dá, edge, ele está dando isso daqui. E não está dando certo esse abaulamento. Principalmente por isso que ele está fazendo aqui, ó. De juntar esses objetos aqui todo ao redor. Né, de pegar essa quina daqui e jogar ela com essa de cá. Como é que a gente resolve isso daqui pelos grupos?
Essa tá um pouquinho complicada de resolver. Vamos lá, vamos alterar esses grupos. Bom, aí tem um. O que é que eu posso? Eu seleciono esse meu primeiro bevel daqui. Vou pegar esse de trás para ver o que é que vai dar. E clico Assign de novo. Agora esses objetos são todos aqui, só piorou um pouquinho, né? Só piorou um pouco mais. Ele inverteu essas duas pontas. Ele está fazendo coisa demais aqui. Acho que isso acabou não sendo um exemplo tão legal do bevel. Você às vezes cria outras linhas para ele funcionar melhor. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar todo mundo e vou remover esses objetos todos. Vou pegar só uma aresta dessa e vou dar um assign nessa aresta. Aqui ele está fazendo o que eu queria numa aresta só. Eu queria que ele fizesse em todas as arestas. Né? Ele está fazendo aqui. Agora eu queria que ele fizesse ao longo disso daqui, mas sem perder esse vértice de cá. Sem perder esse elemento de vértice aqui. Que ele está aqui no meio. Vamos ver se eu consigo fazer isso de algum jeito. Se eu selecionasse esses vértices individualmente, né, criasse um bevel separados para cada um desses 4 pontos, provavelmente eu conseguiria. Mas vamos tentar aqui de outra maneira para fazer isso daqui. Eu tenho que interromper essa curva, provavelmente aqui, ó. É isso, eu vou fazer isso daqui, eu vou interromper essa curva por aqui. Ok. É isso aí que eu vou fazer. Então vamos lá, vamos selecionar esses elementos aqui todos de novo, para fazer esse bevel funcionar. Selecionei, está esse objeto aqui, com Shift vou clicar nessas outras tarefas, vou dar um Select, Assign, melhor dizendo, está aqui meu objeto, tá? E vou eliminar a visualização dele aqui primeiro. Ok. O que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que criar um loop aqui, um conjunto de linhas aqui, para forçar ele a ficar sob controle, a não romper essa barreira de cá. Deixa eu ver como é que eu posso criar isso aqui de uma maneira fácil. Insert Faces. Não sei se ele vai dar certo aqui. Provavelmente não. Aqui ele não deu certo, ele teria que ser seleção de face, né? De fato, eu estava na seleção errada. Pronto, talvez isso aqui me baste, ó. Ponto 00. Talvez isso daqui me baste, ó. Eu ter essa face a mais aqui desse lado. É uma face plana, tá? Não está mudando em nada a geometria. Quando eu ativar meu bevel, ficou bonito, mas não deu o que eu queria, tá? Ficou ruim esse exemplo, vamos deixar ele quieto, passar para outra coisa e fazer esse bevel manualmente mesmo, tá? Não foi um bom. A geometria aqui está um pouco mais complicada do que a geometria que eu tinha testado isso. Era bom testar na geometria mais simples primeiro. Seleciono esse daqui, seleciono as faces do outro lado, aplico aqui meu bevel, ponto 001. Aqui eu estou com Insert Face. Não era nada disso que eu queria. Eu quero pegar essas arestas daqui, botar logo aqui na ferramenta Bevel. Ok. E aqui eu vou aplicar o Bevel. Ele foi para dentro. 0.0.
0,5. Aqui ele tá, ó, arredondadinho aqui por fora, do jeito que se quer, e botar aqui uns 5 segmentos. Professor, Ele faz assim. Opa, a geometria ali no modificador tá como arco, ou será que não é por isso que tava pode ser, dando pode errado? ser. Vamos lá, a geometria tá como arco. Talvez se ele tivesse como Sharp, ele estivesse dando certo, né? Pode ser. Deixa eu desfazer isso daqui, vamos testar isso daí. Tá? Order meter. Vamos pegar esses objetos aqui. Ok, vou aplicar ele aqui no... Ok, está selecionando só essa linha daqui. Vamos ver como é que está o bevel agora. Nada, né? Segmento 5. Nada. Vamos ver se ele está pegando aqui. Select. Ele está com as faces certas. As faces estão unidas, estão todas certinhas. Aqui eu vou ter... Ainda não. Shading, Geometry, Sharp, Arc. Esse interno aqui, como... Olha, ainda tem uma coisa aqui, ó. Vou botar esse aqui como Sharp. Quando eu coloco esse daqui como Sharp e esse de dentro aqui como Arc, ele some, ó. Então, eu preciso de mais coisa selecionada para fazer isso daqui funcionar. Esse daqui como arco, ele tem um negócio aqui que a gente tem que reduzir. Mas ele está arredondando, não está arredondando ao longo, né? Está arredondando só. Não é o mesmo arredondamento que eu queria. Agora ele deu uma travadinha aqui, pronto. Aqui ele está arredondando só daqui para cá, ó. Arredondando essa borda assim, ó. E não exatamente do jeito que eu queria. Isso aqui no meio. Não está dando offset. Não está dando exatamente o efeito que eu queria nele. Está arredondando em outro lugar. Isso aqui. Face straight, non material min. Slide. Clamp overlap. Aqui deu. Quando eu tirei o clamp overlap, os dois com arco. Esse elemento aqui controlado aqui também, ó. Clamp overlap. É isso aqui, ó. É essa configuração aqui que deu algum resultado. Ele arredonda essas bordas, tá? Se for botar no de trás também vai dar outros problemas, né? Você pode criar um outro bevel com a mesma configuração, um outro grupo de vértices e aplicar
no elemento de trás, né? Que também, senão ele vai pegar umas coisas no meio e tal, tem que botar umas linhas aqui para ele funcionar. Por que sumiu? Vou abrir para o meu object aqui. E aqui eu vou tirei o wireframe, já tirei. Ok. Tá ruim isso aqui, hein? Aqui. E ele dá uma arredondadinha nos cantos. Esse exemplo ficou bem chato didaticamente, tá? Me desculpa. Mas tem algumas configurações aqui que eu só cheguei depois, ó. Esse clamp, ó. Tem alguns detalhes. Acho que esse cut off ainda fica melhor aqui. Assim, bom. Esses detalhes aqui, se a gente olhar vários modificadores, você tem como selecionar um grupo de vértices ou um vertex weight, né? Um peso para os vértices, né? E essas estratégias de seleção, elas são bastante importantes também, né? Você vê que essa arredondadinha já dá uma melhorada grande, ó. Vou desativar esse bevel aqui para a gente ver, ó. No realismo, né? Uma arredondadinha nesse canto já dá uma melhorada muito grande. Bom, se eu selecionasse a linha de trás, não, acho que não teria muito problema, não. Vou voltar aqui para a minha seleção dos elementos aqui do bevel. Vou entrar no meu modo de edição. Vou desabilitar a visualização dos outros elementos no modo de edição. Chego aqui nos meus vértices, ó, seleciono primeiro o que está marcado agora e com o Shift ligado eu seleciono as outras faces que eu quero aplicar o bevel. E aí eu aplico a Assign e agora elas estão... Essa curvatura está nas faces de trás e só nos vértices que eu queria realmente para dar um realismo maior para essa peça, tá? Mas isso aqui não é necessário, tá? É uma dica a mais de modelagem. Ok? Desculpe aí, ficou meio confuso, mas vou dar um print aqui nessas configurações. Vai até aqui o bevel. Vou dar um print aqui. E vou deixar lá no... Vou deixar isso aqui marcado. Como é que a gente arredondou essas bordas daqui. Tem algumas vantagens de fazer isso com o bevel, principalmente, ó, se sua cena está muito pesada, ó, a gente desliga, tá? Se você não quer renderizar isso daqui, você desliga isso. E aí algumas geometrias vão embora da sua cena, tá? De vez, ó. Quantas faces aqui? Eu estou com 945 faces. Se eu ligo isso daqui, eu estou com 3.360 faces. E tudo isso daqui é peso. Sempre dá para fazer. Eita, ficou ó. Deu uma comidinha aqui nesse canto. É o cutoff, né? Isso aqui. É aquele pull-off. Grid Fill. Voltamos para o Grid Fill. Voltamos para dar outro print nessa tela. Aqui tá certo, tá certo. Print Screen. Agora sim estamos com o print certo. Então a gente consegue eliminar muita geometria quando a gente está modelando outra coisa, ó, se a gente trabalha dessa forma aqui paramétrica. Ó. Diminui muito o número de triângulos. Para uma cena mais distante não vai fazer diferença, tá? Numa renderização isso daqui. Bom, eu estou aqui com um array que eu controlo todo mundo, ó. Como essa parede de Cobogó. Tá? E se eu quiser fazer uma cena valorizando muito esse Cobogó, aí sim eu ligo o meu bevel, que vai melhorar a minha vida. Certo? Essa parte ficou confusa, tá? Do bevel modifier eu sei que ficou confusa.
Mas não precisa fazer isso daqui para me entregar. Só trabalhar com a repetição, trabalhar com os dois arrays, né? Um array modifier para fazer no X, outro para fazer no Y, ó, esse aqui no X, o outro no Y, tá? Para fazer essa parede, ou no X e no Z, dependendo como você configure. Fazer um corte aqui nesse objeto. Enfim. Essa lógica aqui para mim basta, tá? Para o exercício, que na verdade é o último. É o último. São 3 exercícios, esse aqui é o terceiro. Tá tudo certo aqui. Fazer uma parede vazada utilizando o Array Modifier. Ok? Eu ia mostrar um pouquinho como é que faz uma veneziana, mas a ideia é bem parecida, tá? Com isso daqui. Se você tem um plano, ó, rapidamente poderia servir. Ó. Eu tenho um plano aqui, eu vou dar uma forçada nas dimensões dele aqui. Deixa eu ver, ponto 3.05 no X e ponto 5 no Y. Está aqui nesse sentido, tá? Meu objeto. Vou aplicar a escala. Opa. Dele, ó. Na verdade, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Eu tenho eu tenho aqui, ligar aqui, eu tenho aqui uma série de planos, tá? A escala não está aplicada. Agora tá. Eu tenho aqui uma série de planos. Se eu aplico um modificador array para cima, eu não vou querer relativo, eu vou querer constante. Eu quero ele um pouco mais. Talvez até tenha alguma experiência de relativo, podem dar certo. Eu vou querer no Z. Ok. Controlo quanto for. E aqui eu simplesmente tenho que fazer uma rotação nele dentro do meu objeto. Ó. Pego aqui esse meu objeto, ó, minha face. Vou rotacionar. R. Nesse caso aqui, em torno do eixo Y. Está aqui. 45 graus. Ok. Tá aqui, ó, esse meu objeto, tá? Tá aqui esse meu objeto. Quantas venezianas eu quero? Qual é a distância que eu quero entre elas? Eu quero ter uma espessura daqui. Ok, eu posso aplicar um Solidify. Tá? Um Solidify nesse elemento aqui. Ok, né? E aqui eu vou acertando. Eu quero arredondar uma borda, eu posso fazer um bevel. E aí tem alguns cuidados que tem que se tomar, mas principalmente se você está usando o Solidify junto com o bevel. Mas aqui eu tenho uma veneziana, um brise, dependendo da escala, né? Um elemento desse vazado, rapidinho de modelar, né? Não precisa ficar copiando muita coisa e tal. Enfim, tem que treinar os modifiers, tem que treinar essas coisinhas. Certo? Vocês estão aí comigo ainda? Sim. Pronto, deu certo no final, não foi, Marco? Valeu. Valeu. Vou ter esse print logo ali no meu negócio de trabalho, que aí da próxima vez eu já dou uma pescada no print. É um truque que você finge que está mostrando para o aluno, né? Mas na verdade você está lendo aqui. Aí vocês fazem do jeito que está aqui nesse material, mas na verdade você está lembrando na hora para não fazer essa besteira. Esse é um material de aula. Então vamos lá. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes da gente dar um intervalo. É um passo a passo de como é que a gente instala ah, um dos melhores plugins de modelagem de arquitetura no Blender. Vou botar aqui Cobogó, salvar esse bicho e vou abrir um arquivo novo. Geral, pronto. E o nome dele é o ArcPack. O ArcPack tem uma versão paga e tem uma versão gratuita. A gente vai usar aqui a versão gratuita. Eu nunca usei a versão paga desse, tá? Eu até tenho um plugin pago, mas eu nunca usei a versão paga dele. Não sei exatamente a diferença. Agora vamos aqui em Addons, ó, aqui na lista
tem o ArcPack Community Edition, né? O terceiro de cima para baixo. É do mesmo cara que faz o CAD Transforms. E ele cobra por esse. Bom, esse aqui ele não. Esse Community Edition você consegue baixar ele gratuitamente, tá? E a versão paga dele, eu não lembro quanto é que custa. With Enhanced Features. Mas falar um pouquinho aqui de como é que funciona. Ó. Tudo que é em euro é caro, né? O euro está até um pouco abaixo do dólar esses dias, mas tudo que é em dólar e euro é caro. 49. Agora, assim, ele fica atualizando isso para sempre, tá? Assim, até por muitas e muitas versões, né? E tem algumas coisas aqui que eu não entendo, porque você paga, mas quando você vai ver a licença ainda é de software livre, tá? Para esse objeto daqui. Isso daí eu não entendo muito bem por quê. Mas assim, para a gente baixar, a gente vai usar aquele mesmo esquema, tá? Por enquanto eu vou botar R$ 0 aqui. Eu quero isso. E aqui, ele apareceu aqui para mim, tá? Eu já estou logado nesse negócio. E aqui eu vou baixar o ArcPack. Isso aqui são uns presets de bevel, que ele também deixa. Esse aqui também Blender ArcPack, não. Esse aqui é o pago, eu quero o gratuito. Tá? Eu já fiz esse download aqui, por isso está aqui. E deixa eu ver como é que eu faço esse download mesmo. Bom, ele tem duas coisas aqui no meu carrinho, né? Maker's Tale eu vou remover. E esse daqui eu vou botar meu endereço da UFBA. Gmail. Não, eu quis dizer isso mesmo. Pronto, ver conteúdo. E está aqui para o download, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esse download desse objeto. Teoricamente eu poderia salvar isso daqui no site da gente e, enfim, para vocês fazerem o download lá, mas é isso daqui que garante. Muita gente que desenvolve um software gratuito, o que ele quer é dizer, meu software é útil. Tantas pessoas baixaram, né? Eu tenho essa coisa. Isso é uma maneira dele promover o trabalho dele. Então, eu acho legal fazer esse caminho de baixar o software. Tem um link aqui da gente baixar ele para valorizar o trabalho de quem está fazendo um plugin gratuito para a gente, certo? Então, eu queria que vocês baixassem para a gente fazer o passo a passo da instalação, que esse tem uns passos a mais, ok? Bom, uma vez que eu baixei, deixa eu lembrar onde foi que eu baixei ele, que eu baixei num lugar diferente. Eu vou, bom, será aqui mesmo, vou fazer essa instalação com ele aqui mesmo. Então vou Edit, Preferences, isso a parte é igual, tá? Install, navego até o local que eu baixei meu arquivo .zip e vou fazer um install addon. Ele pode demorar um pouquinho, porque é isso daqui, porque é um plugin que demora um pouquinho para copiar, e daqui a pouco ele vai aparecer aqui, ó, o ArcPack, ó, é esse de cá. Eu vou clicar nesse botão aqui também, ó. Pronto. Ele tem dois passos a mais, tá? Que você vai ter que fazer para usar, e a gente não vai fazer agora, tá? Por um motivo, é clicar Rendered Preset Thumbs. Isso aqui o computador vai ficar processando um pouquinho durante a instalação deles, tá? Tem uma série de ajustes. Mas antes da gente usar o Render Preset Thumbs, a gente vai fazer isso daqui, ó. Baixar uma biblioteca de materiais. Se você não usa a biblioteca de materiais, ele tem uma série de materiais já pré-configurados para os elementos arquitetônicos que ele vai gerar. E às vezes isso ajuda muito você ter esse material pré-configurado para você enxergar melhor o seu objeto e tal, e até para fazer alterações nesses materiais que já vêm prontos. Mas a gente precisa baixar um arquivo e indicar
em que pasta esse arquivo foi baixado. É um arquivo que ele disponibiliza também gratuitamente. E para achar esse arquivo, eu vou clicar aqui em Documentation. Ó. Então aqui esse elemento. Aqui vai ter Community Edition. Deixa eu ver aqui. Material Library, é que eu estou procurando aqui. Materials, talvez. Deixa eu ver se está aqui. Em algum outro lugar. Materials. Download the full cycle material library sample. Isso daqui, na verdade, eu acho que é o que ele tem mais na versão paga, é uma das coisas que ele tem. Ele tem um elementos maior. E eu vou salvar. Esse é um arquivo do Blender, tá? Botar salvar com. Opa! Onde é que ele está salvo aqui? Abrir a pasta. ArcPack, ok. Eu tenho que salvar isso daqui, mas em uma pasta que eu saiba o caminho, ó. No meu Blender Extra aqui eu tenho ArcPack Material. Eu já tenho isso daqui, ó. Eu já tenho esse arquivo salvo aqui. Então, basicamente é baixar esse arquivo aqui, ó. Eu cliquei em documentação, cheguei nessa página. Fui em Materials aqui, materiais. E download o exemplo, né? Um arquivo de exemplo. E aí eu venho aqui dentro do meu ArcPack e seleciono a pasta que eu salvei esse material de download. Então, no meu caso, está aqui no D, Extras, ArcPack Materials, está aqui, é só a pasta. Ele sabe onde achar isso. E aí eu vou clicar em Preset Thumbs. Depois que eu fizer isso, eu vou clicar no Preset Thumbs, tá? Se você fizer isso antes, vai dar para usar a biblioteca. Agora todos os seus materiais vão estar com esse padrão branco. E aí, se você for fazer um render, talvez dê mais trabalho para você de colocar os materiais do jeito que você quer, certo? Isso vai facilitar algumas visualizações e tal. E eu vou clicar isso daqui e vou dar um intervalo logo depois. Vocês têm uma dúvida até chegar até aqui nessa instalação? É porque ele vai ficar processando um tempinho, tá? Então vou aproveitar para dar uns 20 minutos de intervalo, certo? Tranquilo até ali, até aqui? Tranquilo. Tranquilo, né? Pronto. Aqui, isso aqui é uma coisa. Quando eu apertar aqui, ó. Ver se ele vai. Ele vai abrir uma tela preta e vai ficar processando uma série de coisas, tá? Ah, ele pode dar um erro porque não tem algum material específico, mas para a maioria das coisas ele vai dar certo. Esse preset thumbs aí. Ele vai ficar marcando. Cadê a telinha dele? Nada da telinha até agora. Bom, vamos ver aqui se ele segue, até onde ele vai. Ok. Em algum momento ele me mostra aqui o que é para fazer. Nada. Que feio. Será que é assim que é sem tela agora? Será porque eu não estava com a tela ativada? Ele tinha uma telinha para você ir acompanhando, né? E ele, na verdade, vai criar uma série de presets, né? De ajustes para o seu janelas, uma série de janelas, uma série de elementos, parecido com o ArcMesh. Só que eu acho que ele ainda tem mais funcionalidades, tá? Tomara que role. Tomara que ele consiga.
Travar. Você não vai travar agora, né? Que maldade. Bom, eu vou dar um tempinho aqui. Vocês conseguiram fazer aí? Abri uma telinha para vocês já? Bom, vamos ver aí que horas ele volta. Eu vou dar um intervalo, tomara que dê certo, tá? A instalação aqui. Dá uns 20 minutos, tá? Bom, quase 5 horas, né? Já tem 1 hora e meia de aula. Acho que ainda dá. Eu queria ouvir. Travou também, foi? Eita, composto para OpenGL 3.3. Vai entrar de novo, tá? Ok. Bom, vou dar um tempo por aqui, vou ver qual é o caso. Minha placa, ela tem OpenGL, mas não sei o que está acontecendo aqui não. Travou, né? Ok. Ok, pessoal. Bom, então vou dar um intervalo aqui até às 5 horas, né? 5 horas a gente volta. Tem 1 hora e meia aí para ver o que aconteceu com esse negócio. Tá bom? Infelizmente, se não der para mostrar isso, é uma pena, porque é um plugin muito bacana, uma maneira muito bacana de fazer paredes, telhados, escadas, prontos, né? Objetos prontos que ele tem, você edita, tá? Senão aí, outra hora eu posto um vídeo aí na internet como é que instala isso daí. Qual é o erro que deu, o que é que tá acontecendo. Ok, vou aqui.